Oi. Bom, gente, a gente está aqui ao vivo. Meu nome é Cláudia Santamarina, eu sou coordenadora do Núcleo PDT Saúde e durante essa semana a gente está fazendo uma série de lives pensando em mulheres que lutam pela saúde coletiva. E hoje a nossa convidada especialíssima é a doutora Vera Kilina, que é uma especialista em saúde bucal e vai falar um pouco para a gente sobre a importância da saúde bucal para a saúde integral. Antes de conhecer a Vera, eu não tinha noção do quanto cuidar da saúde bucal, e saúde bucal não é só dente, né? É toda uma estrutura, o quanto é importante para a gente evitar até outras doenças, não só doenças dentárias, como outras doenças sistêmicas. Então, eu convidei a Vera, já quero agradecer demais dela ter aceitado estar aqui com a gente. E ela vai falar um pouco para a gente dessa importância desde o útero, desde a gravidez, na verdade, da gravidez e do útero. E a gente vai bater um papo aqui, né? O que eu também não souber e tal, eu vou perguntar a Vera para animar o papo. Então, bom, sextou, né? Estamos sextadas com a doutora Vera Rebouças Kilina. Vamos lá, Vera. A palavra é sua, com você. Boa noite a todos. Obrigada, Cláudia Santamarina, pelo convite. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês, né? A odontologia realmente ela tem, né, tendo buscado, né, trazer para a população a conscientização. A gente, graças a Deus, já cruzou essa percepção. Antigamente era uma odontologia apenas curativa. Isso é, a pessoa tinha um problema, ela ia ao dentista. Hoje a gente percebeu que tudo que é preventivo sempre é muito mais barato e sempre é melhor para a população, porque você está falando aí de qualidade de vida, né? De muitos ganhos. Então, hoje eu vim aqui bater esse papo com vocês, porque a odontologia, para mim, é mais que a minha profissão, né? É uma causa, né, que eu busco, que eu acho que é muito legítima. Então, gente, eu fiz uma apresentaçãozinha para ficar um pouquinho dinâmico o nosso bate-papo, né? Mas a gente vai conversando. Então, aí, muito obrigada pelo convite. Então, aqui botei para vocês algumas fotos. Na verdade, eu faço trabalho social desde os 15 anos, né? Eu tenho muito essa percepção do exercício de cidadania, e dentro da odontologia, uma das minhas expertises, uma das minhas especializações é odontologia do esporte. E na odontologia do esporte, eu realmente tive uma formação da percepção do quanto que é importante essa odontologia integrativa, o quanto que a boca influencia, né, não só na performance do atleta, mas às vezes ele está com foco dentário e ele fica com uma lesão no joelho que não consegue curar, ou no músculo, e quando vai ver, aquilo tem de origem bucal, né? Então, em cima disso, eu participei da Olimpíada como voluntária, foi um momento muito legal, que eu me senti assim muito orgulhosa, né, da gente estar vivendo esse momento, e foi bem bacana. E aí são outros trabalhos que eu faço, né, e voltado a isso também ligado ao esporte. Eu tenho uma parceria com o Instituto Reação para a gente, com as crianças, né, são vários polos. Esse é o polo da Rocinha, e a gente faz muitos trabalhos preventivos, né? Só esse polo tem mais de 300 alunos, e a gente busca essa conscientização da criança, porque, na verdade, a qualidade, né, bucal, ela é um tripé. Se você higieniza bem, se você tem um controle do açúcar que você come, né? E a carga genética também influencia um pouco, mas você precisa ter no mínimo 2 coadjuvantes. Então, mesmo que a criança tenha uma carga genética de suscetibilidade, se ela controla a higiene e ela controla a quantidade de açúcar, né, ela consegue se permanecer sem o problema da cárie bucal. Então, a gente faz um trabalho de conscientização nos polos do Instituto Reação.
Esse aí é da Rocinha. E além da qualidade, pode passar, Cláudia. Esse aí é o de Tupiacanga, que agora na pandemia a gente também distribuiu cestas básicas, fez feira, né, uma movimentação para poder, isso foi Dia das Crianças, para a gente poder contribuir também, né, com a alimentação saudável, a conscientização da alimentação saudável, né? Então, a odontologia ela aborda não só várias especialidades dentro dela mesma, mas de uma forma interdisciplinar, né? Muita, a saúde como um todo. E aí o último, que é uma coisa vinculada também dessa coisa da integração da odontologia com a saúde sistêmica, a gente também faz um trabalho, uma parceria, já fizemos alguns eventos na Escola Maternidade da UFRJ, né? Porque já é comprovado cientificamente que problemas de gengivas geram partos prematuros, né? Tem uma susceptibilidade muito maior. Então, a gente tenta trazer essa conscientização para as mães dentro do pré-natal. Então, gente, é isso. Então, na verdade, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? É uma busca, né? É um direito, né? Garantido pela nossa Constituição, o direito à saúde, né? Mas tem a contrapartida também da gente se apropriar desse direito tendo uma responsabilidade dos nossos deveres, né? Do nosso autocuidado, da conscientização. Porque às vezes a gente está na ignorância mesmo e a gente não sabe se cuidar ou cuidar daqueles que nós amamos, nossos filhos, enfim, mas por uma questão da gente, né, não ter consciência, ter um nível baixo de consciência de como isso acontece. Mas, na verdade, quando o nosso filho está na barriga, né, na verdade, no ventre da mãe, ele já tem contato com toda a parte sistêmica da mãe, a mãe está alimentando, e várias bactérias, né, da boca da mãe foram encontradas na placenta. Então, existe uma troca da microbiótica toda da mãe, né? Então, já foi também comprovado que a criança ela não gera anticorpos contra a mãe. Então, e o desenvolvimento do paladar ele é a partir do quinto mês de gestação. Então, até a qualidade do que a mãe come durante a gestação vai interferir no paladar do filho quando ele nasce. Então, a criança, quando ela está no ventre da mãe, né, a importância da saúde bucal para ela é importante. Você vê, às vezes, até o feto dentro da barriga da mãe já chupando o dedo, ele já está ali na fase oral. E ele vai ter toda essa troca metabólica com a mãe, né? Então, a qualidade da gestação ela é fundamental. Muitas pessoas têm receio de fazer tratamento, de ir ao dentista, né? Enquanto está grávida, mas na verdade o ideal é você evitar os 3 primeiros meses por uma questão mesmo, porque há muita perda, né? Um índice alto de perda, né? Do bebê nos 3 primeiros meses. Então, para não gerar uma dúvida, uma questão, né? Se aquilo teve influência na hora de você tomar uma anestesia, né? Não existe nenhuma comprovação científica dessas intercorrências, mas a gente pede para evitar, porque mãe é uma coisa muito impressionável, né? E a mulher grávida fica mais impressionada ainda. Tudo é motivo, né? Então, a gente tenta evitar, a não ser no caso de uma dor. Então, o ideal é fazer o tratamento entre o 4º e o 6º mês de gravidez, porque a criança já está completamente formada e é uma fase muito estável, né, da gravidez. A partir do 6º mês, né, já começa a você já gerar algumas vulnerabilidades que a gente também prefere evitar. Principalmente que a mesma gente, esqueci a palavra. O mesmo neurotransmissor, um processo químico, né, em que dispara
o controle das inflamações bucais, de uma bacteremia eventualmente, até por uma simples limpeza, é o mesmo que dispara a contração intrauterina. Então, o que a gente faz? A gente evita, né, esse tipo de qualquer intervenção a partir do 7º mês, porque já ocorreu algumas pesquisas científicas vendo uma relação muito próxima, né? E, e dentro do índice de mães que geram partos prematuros, existe uma coincidência, né? Porque a gente ainda não tem uma comprovação científica, mas existe um índice, né, dessa coincidência muito grande de mães que têm problemas de sangramento de gengiva, né? Existia até uma gengivite chamada gengivite gravídica, que dá muito nas grávidas, em que as mães tinham essa presença desse sintoma quando ocorreu esses partos prematuros. Então, a mãe que pode se precaver e eliminar mais essa variável é super bem-vindo, né? Então, olha, só para eu ver se eu entendi, né? Então, é importante fazer o pré-natal odontológico entre o 4º e o 6º mês de gravidez, é isso? Exatamente. Você consultar um dentista, não tem problema nenhum, né, de você tomar anestesia, muito pelo... a lidocaína é a mais indicada, né? Então, o dentista que atende grávidas, ele está capacitado para isso, né? E normalmente a maioria atende, então você pode tomar, não interfere, não dá taquicardia na criança, muito pelo contrário, é liberado a gente só encontra um tipo de o que gera, o que entra pela placenta, né, do anestésico, ele até acalma a criança. Então, não existe nenhum problema, assim, você não vai prejudicar a sua gravidez de fazer um tratamento odontológico. A gente só pede para fazer nesse período, se é possível, mas sempre visitar, não negligenciar visitar o dentista, né? Uhum. As gestantes que fazem pré-natal no SUS podem procurar o dentista da unidade básica de saúde. Eu nem sei se isso é muito divulgado, mas é importante, né, que as mulheres tomem essa consciência e, quando forem procurar o pré-natal, peçam também indicação para o dentista que atende no SUS ou também nos SESC, SESIs, não é isso? Exatamente, Você, quando os SESIs não... Eu já tive né, durante 20 anos, a minha clínica, ela terceirizou a parte de ortodontia dos SESIs. Eles têm um serviço um pouco... um preço mais acessível, né? Mas é pago, né? E todos os procedimentos são pagos, né? Então, às vezes, até um plano de saúde, um plano dental, se torna mais acessível, né? Você tem algumas opções hoje, graças a Deus, tem no mercado algumas opções. E o próprio SUS, né, oferece esse serviço. Então, por exemplo, descobriu que está grávida, é uma consulta demorada, então se organiza, mas não abra mão de fazer, porque você pode evitar muitos transtornos, né, para sua gravidez. Então, a criança, desde que ela nasce, né, ela amamenta, então o leite materno, né, ele gera cárie, vamos dizer assim, teoricamente, porque ele tem a lactose, então ele tem uma presença, né, de bactéria. Então você tem que higienizar a boquinha do bebê ali, até para você melhorar aquela flora. Claro que a flora muda quando aponta o primeiro dentinho, né? E a flora da criança, ela tem uma bactéria, né, que é o Streptococcus mutans, que ela é muito prevalente em criança e é a única bactéria que ela é capaz de furar o dente humano. Quando a gente vai ficando mais velho, né, na fase adulta, a gente não é que a gente, muitas vezes eu brinco com os pacientes, não é que vocês aprenderam a escovar o dente, é que diminuiu a quantidade dessa bactéria na boca.
Então, o adulto ele passa a ter uma virulência bem menor dessa bactéria e ele passa a ter um acometimento muito menor de desenvolvimento de cárie. Ele só passa a desenvolver cárie se realmente ele pega pesado com açúcar. Se ele não pega, ele não, mas a criança não. Como ela tem uma flora muito grande, ela tem uma predisposição muito maior de ter cárie. E a mãe, como a criança não tem, como eu falei, nenhum anticorpo contra a mãe, a cárie é uma doença infecto-contagiosa. Então, você é só de assoprar a sopinha do bebê, assim, na colherzinha, beijar na boca, a mãe, ela pode transmitir as bactérias dela e a criança, né? Então, a gente hoje acredita que tem esse fator epigenético, né? Que na verdade a mãe, o fato dele identificar a bactéria da mãe, ele não produz anticorpos e a criança fica um pouco sem defesa da própria cárie. Então, até é importante a mãe, durante a gravidez, ela procurar um dentista, porque se ela tiver alguma cárie, nem que ela faça o que a gente chama de adequação do meio bucal. Isso é, você faz uma obturação transitória para não evoluir cáries que você tenha na boca, né? Já faz uma limpeza, nem que não seja um tratamento completo, né? Porque às vezes tem uma distância enorme entre o que é ideal e o que é possível, mas você tenta diminuir a virulência dessas contaminações na boca para você não transmitir essas bactérias para o seu filho. Não sei, vê aí. Então é isso, gente. E a amamentação, ela é muito importante. A gente precisa dar o peito todo, como todo mundo sabe, e muitas pessoas não sabem, mas o dentista, existe uma odontologia especializada em odontologia para bebês, em que a gente orienta a mãe a como amamentar, né? Muito importante dar o peito todo para a criança poder consumir o final do peito, que é onde fica a gordura, é onde ela engorda, né? E sempre, qual é a maior atenção, que é um hábito muito ruim aqui, né? É uma cultura errada nossa, da gente deitar a criança para amamentar. A criança ela precisa estar com a cabeça reta, principalmente as vias aéreas, né? O nariz, sem estar tampando, porque às vezes na hora de mamar, sem querer, a mãe desapercebe e ela dificulta a respiração da criança, e a criança fica ali já criando um hábito de respiração bucal na própria amamentação. Então, vamos aprender com quem faz certo, né? Na natureza, né? A sabedoria dos índios. Eles só amamentam seus filhos, os filhos com a cabecinha em pé, né? Então, é uma lógica óbvia, mas a gente precisa falar, porque o que a gente faz normalmente não é o certo. Então, é muito importante a criança ela fazia pega, né, pegando toda a auréola do peito, e porque o que acontece? A criança, quando nasce, ela nasce com o queixo para trás, até para facilitar a passagem pelo canal vaginal. Depois, com a ordenha, né, ela sendo amamentada, ela vai fazendo esse estímulo muscular e vai trazendo o queixinho para frente. Então, isso faz parte do processo, né? É importante a criança ser amamentada, até para ela fazer os estímulos das musculaturas para o desenvolvimento esquelético facial dela, né? Através do estímulo da musculatura. E sempre com o nariz para fora, para ela poder mamar e aprender a respirar e a deglutir da maneira certa. E isso parece que é fácil, mas não é, né, Vera? Não é. E aí cada um vai ter um jeito, mas o importante é isso, você observar se seu filho está com a cabecinha em pé, porque aí ele vai deglutir de uma maneira fisiológica correta, né?
e desobstruir as vias aéreas, né, as vias nasais do bebê, porque senão ele mama e solta, ou às vezes ele não quer pegar o peito, não é porque ele não quer mamar, ele simplesmente está sufocado, a mãe não está nem percebendo que ela está gerando uma criança. Imagina a gente começar a beber deitada, é muito desconfortável. Então, às vezes, a mãe está achando que a criança não quer pegar o peito, está irritada. Na verdade, ela está numa posição extremamente desconfortável para o aleitamento. Então, isso aí é a cárie de mamadeira, né? A odontopediatria foi a minha primeira formação, isso em 92, 93. Então, o índice de cárie no Brasil era muito alto. E uma mãe com uma criança de 8 meses chegou para mim e falou: Vera, meu filho nasceu o dente do meu filho, mas desapareceu. E aí, quando eu desapareceu uma criança de 9 meses, né? E os dentes começam a apontar com 6 meses, né? Quando eu fui olhar, o dente estava um resto radicular, ele já tinha destruído a coroa do dente toda com cárie, e a criança chorando com dor de dente com 9 meses de idade, né? E ela dava mamadeira, e uma mamadeira com açúcar. Então, na verdade, a gente não deve dar açúcar para a criança, né? Não só pela cárie, mas o açúcar, ele paralisa o hormônio do crescimento, né? Ele dificulta. Então, a gente atrapalha, o açúcar ele atrapalha o desenvolvimento da criança. Então, é muito importante. E não precisa sofrer, porque se a criança não desenvolver o paladar do açúcar, ela não vai achar ruim tomar um leite sem açúcar. Muito pelo contrário. Eu, como dentista, né, eu criei minha filha completamente sem açúcar na alimentação dela da primeira infância. Depois que iria para a escola, eu falei, vai para a escola, vou perder o controle. Mas o que aconteceu? Ela não desenvolveu o paladar. Então, uma coisa muito açucarada para ela tem uma sensação de azedo, porque fica muito açucarado. Então, ela não tolera, né? Então, foi uma grata surpresa. Ela prefere as coisas, toma um monte de coisa sem açúcar, porque ela não desenvolveu o paladar. Então, a gente não tem, né? Adora chocolate, adora um monte de coisa gostosas da vida, mas a gente não precisa, né? Trazer. Então, graças a Deus, hoje em dia, a água do Rio ela é fluoretada desde 98 e desde 1996 é obrigatório o flúor dental no creme dental, porque antigamente não era. Mas o bebê ele não pode, né, até 4 anos, 3 a 4 anos, a criança só deve usar creme dental comum, né, esses que a gente encontra normalmente na farmácia, se ela já tiver aprendido a não engolir o creme dental no ato da escovação. Porque se ela ficar deglutindo, ela vai gerar uma fluorose, porque como o creme tem flúor, aí ela começa a ingerir aquele creme dental quando ela está escovando o dente e pode dar fluorose. Fluorose é umas manchinhas brancas no dente, porque a criança nasce o dente de leite, mas os germes dos dentes permanentes ficam bem pequenininhos. Então, eles vão se formando durante a idade da criança. Então, a criança ela passa a desenvolver esses germes desde pequenininho até 18 anos. O adolescente ainda está formando dente na boca. Então, qualquer excesso de flúor, isso vai atrapalhar nessa formação, né? As fluoroses mais agressivas, elas chegam a destruir completamente o dente. Então, tudo é o equilíbrio, né? Então, tem que tomar cuidado, realmente. Existe creme dentais sem flúor para criança, mas eles têm um custo um pouco mais alto. Então, o que eu sugiro, né? Quando a criança é bebezinho, só tem pouquinho dente, fazer uma solução de água oxigenada, 10 volumes líquida, usando a mesma medida de água filtrada. Então, você pode deixar isso até na geladeira pronto, você
bota uma garrafinha lá, né? Cuidado para ninguém, né, não ingerir, é só para limpar mesmo, bota um aviso, ou bota na própria solução de água oxigenada, né? Você coloca metade, dispensa e bota o resto, e aí você pode uma fralda molhadinha, né? Ou uma gaze, ou o que você tiver em casa, você passa, né? Por quê? Porque essas bactérias elas são muito virulentas anaerobicamente, isso é, na ausência de oxigênio. Quando a gente passa um oxigênio, né, algo oxigenado leve, a gente diminui muito a carga viral, né, a virulência, né, a patogenia que a gente chama dessas bactérias. E aí você já faz um bom controle cariogênico do bebê. Então, o que acontece? O dente da gente é um órgão. Ele é um órgão vivo, né? E biologicamente a gente entende um dente é tanto um órgão como um dedo, né? Como uma orelha. E ele está, pela polpa dentária, ele está ligado à vascularização do nosso corpo inteiro. Então, quando a gente está mexendo no dente ou tem um foco nesse dente, essa contaminação ela é capaz de penetrar na nossa corrente sanguínea e ir para todos os órgãos, né? Então, teve alguns trabalhos agora que a gente passou por essa pandemia, né? Ainda estamos no finalzinho dela, graças a Deus, mas ainda é uma realidade, infelizmente, em que foi, né, alguns trabalhos científicos foram comprovados que pacientes com problemas dentários, né, e de gengiva, eles tinham uma recuperação mais difícil, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma inflamação, uma infecção no nosso corpo, o nosso pH do nosso corpo fica mais ácido. E o pH ácido, ele é um meio propício para a proliferação de bactérias e controles de vírus e bactérias. Então, a gente precisa limar, né, esses focos, tirar esses focos, para a gente não gerar um meio, né, adequado para proliferação de doenças. E as bactérias da boca são, por exemplo, pielonefrite. Você tem algumas doenças graves, né, no corpo, em que quando você vai fazer a cultura, elas estão associadas à boca. Então, alguns tipos de meningite são acometidas por febre reumática. Então, você tem vários tipos de doenças que elas são de origem bucal, né? Além do que eu falei até do atleta. Quando você tem um foco dentário, você cria uma acidez no seu corpo, né? No seu metabolismo, em que se você tem uma doença recorrente, isso pode estar ligado, né? Você não tem a capacidade de recuperação porque você está ali com o seu corpo minado, vamos dizer assim, né? Abatido já por uma demanda infecciosa. E, além disso, o que acontece? Nós, dentistas, nós não só cuidamos de dente, né? O dentista, ele é responsável pelo sistema estomatognático. Então, nós somos responsáveis pela respiração, deglutição, fonação, articulação do paciente, né? Da mastigação desse paciente. A digestão, ela começa na boca, né? Então, é muito importante a salivação, as glândulas salivares. Então, é todo um complexo ligado a vários sistemas do nosso organismo. E a respiração, ela é a mais importante de todas. Por quê? Porque a gente sabe que a gente está vivo quando a gente dá a primeira inspiração, né? E uma pessoa morre quando ela faz a última expiração dela. Então, o oxigênio ele é vital
para o nosso organismo, né, viver. E quem trata dessa parte respiratória, muita gente não sabe, é o dentista, a percepção do dentista, a importância da odontologia na conexão da respiração do paciente. Porque essas doenças, elas podem, a causa primária ser respiração, elas podem, de uma forma silenciosa, passar, permear pela vida de uma pessoa, e os médicos ficam muitas vezes refém, tratando de problemas secundários a, a essa causa que é a respiração. E mais de 85% dos problemas respiratórios estão ligados a uma má postura de língua e uma deglutição errada. E isso quem trata é dentista, quem diagnostica é dentista. Então, o respirador bucal, a gente identifica ele já na sala de espera. Ele entrou no nosso consultório, a gente consegue já identificar um respirador bucal, porque ele tem os ombros curvados para frente, né? Ele é corcundinho, às vezes tem uma barriguinha, o olhar parado, olheira, crianças com olheira, os dentes, ele às vezes, normalmente eles são um pouquinho dentucinho, eu tenho os dentes apinhados. Então, a perna arqueada, ou aquele passinho 10 para as 2, né, que fala, né? Então, a gente começa a perceber a criança, as costas um pouco curvada, porque ele tenta jogar, como a língua está com uma má postura, fechando a orofaringe ali, né? Ele tenta jogar a cabeça para frente para liberar espaço para respirar. Fica de boca. Aí os pais podem observar como a criança brincando, ela tá com o lábio selado, ela tá com a boquinha fechada, né? Ela dorme, ela baba o travesseiro, ela tem muito, porque a importância de você respirar pelo nariz, você aquece o ar, você filtra o ar. A criança, respirando só pela boca, ela não tem esse filtro, ela resseca a garganta, ela diminui a salivação, então ela, além de aumentar a incidência de cárie, né, ela aumenta também a incidência de inflamação de garganta, de estar sempre gripada, porque ela vai contaminando, né, muito mais rápido, porque ela não tem filtro, né? Ela vai respirando um monte de poeiras, enfim, tudo que está no ar e de uma forma gelada, né? Porque ela não esquenta o ar. E o que é o resfriado? É o corpo esfriar. Então, esses golpes de ar vindo direto da garganta, ela diminui, né? A temperatura do corpo, que ideal é 36 graus, ela acaba abaixando essa temperatura. Se torna uma criança recorrentemente doente. Olha só quanta coisa, hein, Vera? E eu também não imaginava que 85% dos problemas respiratórios podem ser resolvidos no dentista. Exatamente. E então isso é também um desafio que a gente tem que divulgar, porque na verdade a gente foi o país dos desdentados, né? Eu costumo dizer que foi, já cruzamos essa. Então, dentro de uma pirâmide de Maslow das necessidades básicas, né? Se a gente conseguir manter o dente na boca, né? Então, eu tenho 32 anos de formada, qualquer pessoa que, com a minha idade, né? Hoje eu tenho 54 anos, era muito comum elas já terem uma prótese removível, já ter ausência dentária, e muitas já nessa idade já tinham dentadura. Era muito comum, eu fazia muita prótese removível, e não era uma coisa assim, não tem dinheiro para tratar. Não, era recorrente em todas as classes sociais. Hoje em dia, né, é raro. Por exemplo, eu já tive épocas, há 20 anos atrás, que eu tinha um endodontista, que é o dentista que faz canal, ele trabalhava na minha clínica 2 vezes por semana, terça e quinta, o dia inteiro fazendo canal. Mês passado, eu fiz 2 canais na clínica. Então, por quê? Porque as pessoas hoje, elas têm uma consciência maior de prevenção. As pessoas têm uma cultura.
a gente adolescente, você deve lembrar disso, só tinha uma Colinos amarela, uma Philips. Eu lembro quando surgiu aquela close-up, eram coisas raras. Você vê, só nossos filhos, você vê se o creme dental só tem flu a partir de 98, é muito recente isso, né? Então, nós éramos muito desprotegidos em relação a isso, né? Então, a minha geração, ela iniciou uma odontologia lutando pelo dente, porque os dentistas antigamente, eles eram muito de eliminar, né? Ah, tira o dente. Então, eu já sou de uma geração que já veio com a bandeira da prevenção e vamos. Surgiu no Brasil em 82, em Curitiba, né, no Sul, o IOP foi um dos precursores, depois foi expandido. Então, em 85, isso criou uma força que gerou essas políticas públicas importantíssimas, né? E eu me formei em 90, e então eu me formei numa geração que foi, dentro da faculdade, já construindo essa cultura de lutar pelo elemento dentário na boca. Então, hoje, quer dizer, coisas de 10 anos para cá, em que o dentista, né, já ganhou essa guerra do dente na boca, e a gente vem lutando para divulgar novas funções, porque acabava que o dentista ele não conseguia dar conta de tanta, né, de tanto problema. E essa falta de diálogo com a população, com a própria classe médica, né, você tira da oportunidade. Então, às vezes, muitas crianças são diagnosticadas com déficit de atenção, hiperatividade. Na verdade, elas têm distúrbio do sono, elas não dormem à noite, elas acordam muitas vezes à noite, obstruindo, né, a passagem do ar com a própria língua, né, com a apneia, e elas não conseguem dormir bem. Então, chega na escola, não tem como produzir. Então, e o médico, às vezes, não tem consciência disso, né? E existe esse gap, infelizmente. E muitas vezes o pai também, às vezes, não vai buscar um tratamento porque ele nem sabe. Eu tenho um paciente que veio se consultar comigo por uma simples revisão, eu diagnostiquei um distúrbio de sono, tratei ele, e aí ele voltou, ele perdeu 35 quilos em um ano, porque você faz problemas metabólicos em função disso. E aí ele falou para mim, pô, nunca mais acordei com falta de ar. E ele na consulta ele foi com a mãe, mas você nunca reclamou disso, meu filho, você nunca falou que você sentia falta de ar, dormir, acordava com falta de ar. Ele falou, mãe, eu achava que era normal, porque desde que eu me entendo como gente, isso acontece. Então, acaba que a pessoa, muitas vezes, ela não procura um tratamento porque ela nem sabe que tem um problema instalado. E aí, olha a importância do dentista, porque às vezes a pessoa vai para fazer um simples check-up dentário, só falar de dente, mas o dentista ele tem a capacidade de observar e ver uma pessoa tendo esse problema e abordar, explicar e conseguir tratar e curar, que é o melhor, né? Porque existe cura, né? Então é isso. Aí essa estatística é pior ainda, porque segundo as pesquisas científicas, né, menos de 5% da população faz respiração diafragmática. Na verdade, todos nós fazemos respiração torácica, que é pelo tórax. Você fala uma pessoa, respira fundo, a primeira coisa que ela faz é levantar o ombro. Expande com vontade. E não é. Quando a gente respira, o ombro tem que estar parado, congelado, e só o diafragma, que é bem embaixo das costelas, aqui, como se fosse o estômago, só ele levanta. A gente fazer esse tipo de respiração deitado é muito fácil. E quem tiver problema de insônia, quem tiver estiver nervoso, fizer essa respiração, você, quando faz a respiração, você oxigena seu cérebro, você regulariza todas as suas funções metabólicas, cardiorrespiratório, seu batimento cardíaco abaixa na hora. Então, crianças com hiperatividade,
ou ficam muito nervosas na consulta, eu brinco com elas, eu falo, olha, a tia tem um cheirinho mágico. Aí levo para um lado lúdico, ensino elas a respirar, abraço elas assim para dar um acolhimento, e elas ficam achando que o cheirinho mágico é meu perfume, mas eu ensino elas a fazer essa respiração diafragmática. Elas vão, muitas vezes quando eu vou atender, metade da consulta ou mais, elas passam dormindo, porque isso gera um relaxamento e elas literalmente apagam. Então, na verdade, isso não é muito divulgado, é importante, e já teve alguns congressos de ciência e religião em que os yogas comprovavam por ressonância magnética que a pessoa fazia yoga e mudava a neuroplastia cerebral, né? E os médicos não sabiam por quê. E aí foi prêmio Nobel, né? O médico tentando buscar fazer o Viagra, ele descobriu que nós, através da respiração nasal, a gente produz o óxido nítrico, que regula toda a parte hormonal do nosso corpo e promove a neuroplastia cerebral. Então, e o que o yoga ensina? O yoga ensina a respiração diafragmática. A gente vai para o yoga, a primeira coisa que a gente aprende é a respirar. Então, na verdade, o prêmio Nobel foi o cientista, o médico, ele trouxe uma explicação científica para aquilo que os yogas já tinham apontado, que a pessoa, só o ato de respirar pelo diafragma, ela muda completamente o padrão físico, emocional, né? E muitas vezes até social, porque na hora que você dorme bem, você acorda sem mau humor, você equilibra, você produz mais. Então, eu conheço crianças que eram diagnosticadas com dislexia e era distúrbio de sono. Então, elas tinham uma produtividade acadêmica sofrível, e a partir do momento que ela tratou, começou a ser a melhor aluna da sala, né? Uhum. Então, porque você morrer de sono, tentar aprender, fica muito difícil. Essa história, Vera, da respiração diafragmática, eu aprendi na yoga, e na realidade eu aprendi para reduzir minha pressão arterial, porque né, eu sofria de hipertensão e nenhum medicamento estava dando conta de me tirar da crise. E quando eu comecei a fazer yoga, eu saí da crise por conta da respiração. É muito importante. Por que isso? Exatamente. Passa o próximo slide que eu vou explicar. Eu acho que é o próximo slide. Isso, exatamente. O que acontece, né, quando a gente respira mal? Então, a gente imaginar, né, voltar aqui para o ginásio da circulação pequena e grande do organismo. Um teste que todo mundo pode fazer, porque às vezes a pessoa respira pela boca e vem querer argumentar que é porque o nariz tem um desvio de septo, porque ela não respira direito, não. Mas se a gente tentar respira fundo só pelo nariz, de boca fechada. E se a gente agora respirar abrindo a boca e respirar junto o nariz e a boca, a gente vê que passa muito menos ar. É uma ilusão a gente achar que a respiração bucal ela vai contribuir com alguma coisa. Ela não contribui, muito pelo contrário, ela começa a confundir a nossa glote, porque a gente tem aqui uma passagem comum entre o que vai para o pulmão e o que vai para o estômago. Quem define o que vai para o pulmão e vai para o estômago é a glote. Se a gente começa a querer passar o ar da boca para o pulmão, quando a gente quer passar o alimento, a gente corre risco de broncoaspirar, a gente deixa a nossa glote enlouquecida, porque ela não sabe a hora que vai para o pulmão, a hora que vai, porque passa tudo pelo meu buraco, porque para ela o que vem pelo nariz vai para o pulmão, e o que vai da boca vai para o estômago. Esse é o combinado do sistema nervoso central. Quando a gente começa a querer bagunçar isso, atrapalha tudo. E aí o que acontece? A gente tenta contribuir passando o ar pela boca para o pulmão e ele não acontece. E com isso a gente cria uma menor capacidade de
absorção de ar pelo nariz. Então, o nosso pulmão, ele vira um caminhãozinho pequeno de oxigênio. Quando esse caminhãozinho pequeno, por exemplo, a gente se respirar só pelo nariz, teria uma capacidade muito maior de absorver esse oxigênio. E aí a gente vai e absorve muito menos, porque a gente atrapalhou essa absorção de oxigênio vindo uma parte pela boca também. Quando a circulação, isso é a circulação pequena, que vai do nariz para o pulmão, né? E do pulmão para o nariz, que seria a inspiração e a expiração. A gente faz a respiração. Quando o sistema respiratório ele se liga ao sistema cardíaco, em que a gente fala sistema cardiorrespiratório. A gente faz até essa dobradinha, né? Por quê? Porque a gente, quando faz essa respiração, inspiração e expiração pulmonar, qual é a função disso? É o pulmão se encher de oxigênio para entregar esse oxigênio para o coração. Quando vai do pulmão para o coração, é um caminho curto, porque o pulmão está bem ligado ali pertinho, e aí a gente fala que existe uma troca gasosa ali de você entregar, que é a pequena circulação entre o pulmão e o coração, e do coração para o pulmão. Para acontecer a grande circulação do corpo, que é o quê? O oxigênio que o pulmão entregou para o coração, ele vai distribuir para todas as células do corpo. Ele vai oxigenar todo o seu corpo. E o nosso corpo, para estar vivo, saudável, ele precisa ser oxigenado o tempo inteiro. Então, o que acontece? Se a gente respira mal, a gente vai ter pouca absorção de oxigênio para o pulmão, e quando a gente vai entregar esse oxigênio para o coração vai falar: só essa mixaria aqui, não estou acreditando. E ele precisa oxigenar, porque o seu coração, o seu sistema nervoso central, ele quer lutar pela sua vida, né? Pela não degeneração dos seus órgãos. Então, o que ele faz? Ele bombeia rapidamente para levar o máximo que ele consegue de oxigênio e tenta voltar correndo para pegar um pouco mais de oxigênio e vai correndo. Então, o nosso coração, em vez dele ser uma grande carreta de distribuição, ele vira um caminhãozinho pequeno. E para ele virar um caminhãozinho pequeno e continuar a fazer a mesma função, ele tem que aumentar muito seu batimento cardíaco. Por quê? Porque ele precisa acelerar o trabalho dele para tentar ser o mais eficiente possível. Porque quando você tem uma ineficiência respiratória, ele precisa fazer uma hiperatividade cardíaca para tentar diminuir, porque ele tem que vir várias vezes buscar oxigênio, porque você está dando isso de uma forma deficitária para o seu corpo. E na hora que a gente respira pelo diafragma, a gente aumenta absurdamente a nossa capacidade de absorção de oxigênio. É muito complexo, mas deu para entender? De todo modo, como vai ficar gravado, eu posso voltar e escutar de novo, mas eu entendi sim. E é real, é real. Então, exatamente. Então, 40 milhões de brasileiros têm apneia do sono. A apneia do sono é pior que ronco. O ronco é uma obstrução parcial do ar, mas você ainda consegue passar algum ar. A apneia é quando a gente, dormindo, de boca aberta, porque o certo é a língua estar o tempo inteiro no céu da boca. Quando a língua está no céu da boca, ela fica levantada e libera a passagem de ar atrás. Quando a gente vai respirar pela boca, a gente abre a boca, a língua desce. Na hora que a língua desce, ela fecha a passagem de ar lá atrás. Se ela fecha pouco, você ronca. Por quê? Porque o ar passa, mas ele passa forçando a passagem e faz um vibrato na corda vocal, fazendo barulho. Então, o barulho de ronco, ele não é só simplesmente chato, que não deixa você ter o sono do justo se alguém está roncando do seu lado. Ele é quase que um grito de socorro para alguém que quase não está respirando porque não consegue passar o ar de uma forma saudável. E a apneia é pior ainda. Por quê? Porque fecha completamente a passagem de ar
E a pessoa, o teu sistema nervoso central tem que te acordar para você se movimentar, ter um micro despertar que você nem lembra de manhã quando você acordou, mas você tem que ter aquele micro despertar para você simplesmente respirar. Então, eu já peguei pacientes que, assim, de 60 minutos, ele tinha 53 micro despertares. Isso é, ele acordava praticamente a cada minuto durante a noite para respirar. Essa pessoa não tem como dormir, né? E ele só chegou no meu consultório depois que ele dormiu e bateu de carro dirigindo, indo para o trabalho. Ele tinha acabado de acordar, de ter 8, 9 horas de sono, e indo para o trabalho com a justificativa da pessoa dormir dirigindo. Então, assim, infelizmente, graças a Deus, não aconteceu nada grave, mas assim, ele precisou chegar numa constatação extrema para ele entender que algo de errado estava acontecendo com ele. Então, também existem estatísticas drásticas que mais de 90% das pessoas que morrem dormindo, morte súbita, são pessoas que roncam. Isso é, então a gente acredita que a apneia é um momento em que muitas vezes você efetivamente morre asfixiado durante a noite por uma questão de estar obstruindo com a própria língua a passagem do ar. E é possível prevenir, é possível tratar, né? Tem cura, né? Na verdade, essa língua, ela tem que ser reaprendida, né? Ela tem que criar um tônus, porque tudo que é flácido tem mais volume. Então a pessoa fica, uma das características, a pessoa fala, mas a minha língua é muito grande. É uma língua flácida. Quando você começa a fazer os exercícios, né? E muitas vezes tem um trabalho interdisciplinar com fonoaudiólogo. Quando é muito grave, a pessoa tem que ir para fonoaudiólogo, às vezes não, é uma apneia leve ou só um roncador. Aí o próprio dentista passa esses exercícios e aí ele vai criando um tônus nessa língua, vai começando a reeducar o posicionamento da língua e você vai construindo, né, ali um recondicionamento, né? E aí, muitas vezes, a pessoa desacredita. E eu falo, olha, uma criança de 2 anos, ela reprograma o sistema nervoso central dela, ela mal sabe falar, muitas nem falam, e elas conseguem, com a pequena maturidade do sistema neurológico delas, controlar o esfíncter, coisa que elas não sabem nem falar o que é, mas elas, por um autoconhecimento, uma autopercepção, elas aprendem de dia e, como um passe de mágica, elas param de fazer noturnamente, a ponto de, se ela tiver vontade, o sistema nervoso central dela acorda e ela vai no banheiro. Então, nós temos capacidade de reprogramar nosso sistema nervoso central para qualquer coisa. A gente, antigamente, eu aprendi na faculdade que muitos, até apertamento dentário, bruxismo, eram coisas involuntárias. Né? Isso, infelizmente, era uma grande besteira que a gente falava, né? Eu falei já muitas vezes, porque eu aprendi assim, a gente vai reproduzindo, mas hoje a gente sabe que isso é uma grande besteira, porque sistema involuntário é sistema parasimpático, que a gente não tem controle. O sistema nervoso central ele é voluntário, músculo estriado esquelético. Então, tudo que a gente tem capacidade de se reprogramar é curável, é tratável, né? O que a gente faz é ter hábitos que a gente chama de parafuncional, porque é uma função errada, de forma automatizada. Então, o hábito que é automatizado, ele não é involuntário, ele simplesmente está sendo feito de uma forma despercebida, mas ele é reprogramável, né? A criança ela faz xixi cocô na fralda e ela, sem muito contato com essa autopercepção, ela vai fazer de forma despercebida. Quando ela vê, ela já fez, porque ela está distraída e está fazendo aquilo de uma forma zoológica. Então, o tratamento ele passa por essa autopercepção do paciente. Eu fico brincando, né? Que isso é estágio para Buda. Por quê? Porque isso vira uma meditação, porque você tem que ficar se percebendo o tempo inteiro.
se você está com o lábio selado, se seus dentes estão entreabertos, se a língua está no céu da boca, se você está deglutindo sem mexer com a boca, só com os músculos do pescoço. Então, é um monte de informação. Imagina, Vera, se eu não vou fazer isso tudo quando acabar a live. Quando acabar a live, eu vou para o espelho. Mas não fiquem apavorados, porque a gente consegue, na hora do tratamento, as pessoas ficam nervosas, acham que é muita informação. Eu falo, calma, é igual aprender a dirigir. Você jura que quando você começa a dirigir, você não vai conseguir controlar pedal, olhar todos os espelhos, olhar para frente do carro, passar. E você, numa hora, você se dá conta que você está fazendo tudo isso, nem está percebendo, ainda está conversando, e tem gente que ainda, ainda é abusada, tem celular, come. Então, na verdade, é uma construção, né? É um processo em que você gera uma automatização. Essa menina, ela, desde que nasceu, ela tinha problema de respiração bucal e eu ficava falando para a mãe que eu tinha que fazer um tratamento nela de respiração bucal e a mãe não aderia, que ainda tem isso. Às vezes você tenta conscientizar, mas a pessoa acha aquilo tão surreal que ela não nem acha meio estranho o que você está falando, né? Então, hoje eu tenho, graças a Deus, casos de sucesso que eu tenho para comprovar, e aí a pessoa começa a dar um pouco mais de credibilidade à experiência. E aí, ela tinha essa característica do respirador bucal, de ser dentucinha, né? E essa menina tomava antibiótico um mês sim e o outro também. Era uma criança que fazia fisioterapia respiratória 5 vezes por semana, já foi internada várias vezes em CTI, até que, graças a Deus, ela entrou na pré-adolescência e a mãe chegou no consultório com ela com 12 anos para botar um aparelho, porque estava muito incomodada com a filha dentuça, né? A filha estava muito incomodada socialmente, enfim. E eu, lógico que não coloquei um aparelho ortodôntico nela, eu coloquei um aparelho de respiração bucal e finalmente consegui tratar a respiração bucal dela. E ela, em 3 meses, olha como mudou o sorriso dessa menina. Em 1 ano, olha o sorriso dela. Essa menina nunca usou um aparelho ortodôntico. Hoje a gente já tem uns 4, 5 anos que ela já terminou o tratamento. Ela nunca usou uma contenção ortodôntica, ela nunca usou um aparelho ortodôntico. Por quê? É milagre? Não. Observa o corredor bucal, porque o lábio dela era muito estreito, a musculatura dela, como não sofria nenhuma resistência da língua no céu da boca, era muito estreita. Na hora que expandiu, os dentes contornam todo o arco do lábio, e antes era muito estreito, né? Então, por que a gente consegue? É milagre? Não, porque um movimento dentário, ele precisa apenas de 2 gramas de força. E uma língua com tônus ideal, ela tem até 400 gramas de força. E um lábio até 300 gramas de força. Então, quando a gente tem as forças musculares trabalhando a nosso favor, a gente é capaz de trazer o dente para o lugar certo. E isso é lindo. Eu falo que é como se a gente estivesse na nossa natureza uma memória de ser perfeito. E se a gente não está perfeito, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. E na hora que a gente engrena e faz a função de uma maneira perfeita, é como se o nosso corpo tivesse a memória de onde ele tem que estar e posicionar. Então, a estética é uma consequência natural da natureza, a gente pode olhar isso em toda a natureza, que ela, quando está funcionando bem, ela está perfeita. Então, é impressionante. E ela, em 1 ano, engordou 10 quilos, ela não conseguia ganhar peso, ela estava abaixo do nível de desenvolvimento dela, e ela passou a ter o desenvolvimento dela normal, né? Nunca mais ficou doente, nunca mais tomou antibiótico. Então, ela conseguiu fazer essa passagem, né? De uma respiradora bucal para uma respiradora diafragmática apenas, e com isso ganhou um ganho estético muito grande, né? Então, é isso que
eu tenho para contribuir aí com vocês. A Cláudia deu uma caidinha, eu vou aguardar aqui, porque eu não estou vendo o chat, né? Se vocês têm alguma pergunta, mas eu vou aguardar a Cláudia voltar. Mas essa parte da respiração bucal é muito importante. Então, se vocês fizerem essa experiência, né, se permitir, porque infelizmente a maior parte da população não faz, e vocês puderem se condicionar, vocês ao deitar na cama, porque deitado é muito fácil fazer respiração diafragmática. Aí você consegue expandir. Depois, tenta sentado, depois de algum tempo. E em pé, fazer respiração diafragmática direto, aí é faixa preta. Mas é um processo. Vai fazendo que vai dando certo. Né? Já falei aí da Sarinha. Minha internet E aí caiu. Já tá no finalzinho mesmo. Não tem problema. Esse foi o caso da Sara, que eu mostrei. Aí agora tem mais um caso clínico. Isso aqui que eu mostrei, ó, a criança, você vê, ela nasce com o queixinho para trás e você vê o papo, né? Então, a gente não pode dizer nem que é uma coisa, estou envelhecendo, estou com papo. Não, o papo é de uma deglutição mal feita, né? E de um processo de ordenha que não foi bem conduzido. Então, você pode ir estimulando. Você vê, a criança, quando ela era pequena, ela tinha um sorriso de velho, que não aparecia dente, porque quanto mais velha a gente vai ficando, menos aparece dente, né? E um sorriso jovial, ele aparece dente. Então, mas aí eu peguei um caso para mostrar, para a gente refletir, como uma criança pequena tem um posicionamento muscular de uma pessoa. Você não pode botar na conta da senilidade, porque você não pode dizer que a criança, né? E ela tem uma postura de uma perda de dimensão ali por uma falta de estímulo muscular desse reposicionamento. Então, a hora que ela vai, aí olha como é que foi evoluindo, ela aqui com 2 anos, com 10 anos, 18 anos, né? Até 18 anos. E olha o queixo dela, ficou reto. Então, ela não. Então, hoje, a harmonização orofacial, que ela também faz parte, isso foi definido em 1946, as funções da odontologia, né? Que é cuidar do sistema estomatognático, e a harmonização orofacial também foi um dos itens que atribuiu a nós dentistas. E aí, o que acontece? Quando fica essa comparação, dentista pode fazer harmonização, no meu entendimento, dentista é muito mais do que você fazer uma harmonização facial. Na verdade, o dentista é o único profissional que ele tem a capacidade de diagnosticar o porquê daquela desarmonia facial. E o que é mais importante é que nós temos a capacidade de devolver a harmonia da face sem usar paliativos de preenchimento. Claro, se é uma pessoa de 60, 70 anos com o queixo para trás, que está frustrado, é óbvio que a gente vai usar algo mais fácil, né? Mas, assim, às vezes você vê pessoas jovens recorrendo a certos procedimentos e ferramentas paliativas que não faz o menor sentido, porque você tem total capacidade de recondicionar aquela musculatura e ele se tornar uma pessoa perfeita de forma fisiológica, né? E só um dentista pode diagnosticar isso, né? Então, eu acho que a odontologia, a hora que ela começa a fazer procedimentos muito próximos dos biomédicos e os médicos, com maior respeito a essas especialidades, mas de uma forma mais complexa e da missão odontológica, eu acho que é nivelar a odontologia por baixo, porque a gente tem uma capacidade de devolver demandas para o paciente de uma maneira saudável, né, fisiológica, e não paliativa. Essa é uma menina que ela teve que fazer procedimento cirúrgico, né? Por quê? Porque não houve uma contenção da mandíbula respiradora bucal e ela
com essa língua para baixo, ela ia chicoteando, 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 e ela criou um estímulo epigenético de gerar a língua, porque o certo é quando a gente fecha a boca, o dente da maxila, da parte superior, ele passa pela frente do dente da mandíbula. Isso tem uma função de travar a mandíbula. Na hora que essa mordida ela fica descruzada, ela teve uma pré-maxila empobrecida, porque como ela não tinha língua no céu da boca e ela foi chicoteando, ela estimulou demasiadamente a mandíbula e houve um crescimento da maxila desproporcional, mas eu não tive a sorte de tratar ela muito jovem. Ela já chegou com mais de 18 anos e o crescimento já tinha acontecido. Então, a gente teve que tratar isso de forma cirúrgica mesmo. Ela fez uma cirurgia ortognática, que também é uma cirurgia feita por dentista, para harmonizar a face. Agora, o que eu queria que vocês observassem nessa foto é que, na literatura, quando vai dar as características do respirador bucal, fala assim, olhar de peixe morto. E é muito forte, né? Você ouvir, criança tem olhar de peixe morto. Pô, mas o olhar do respirador bucal, assim, você olha para um respirador bucal, você diagnostica só pelo olhar dele. É impressionante. Então, eu queria que vocês olhassem só o olhar dela, né? Ela ficou lindíssima, né? Ela é linda, mas assim, olha o olhar dessa menina, olha a vivacidade do olhar de uma pessoa que respira normal. E ela mesma fala, o maior ganho foi ela ter começado a aprender a respirar. E isso aí foi um caso de um paciente de 40 e poucos anos, que ele veio tratar de ronco comigo, porque a mulher queria dormir em quarto separado. E aí ele resolveu tratar o ronco. E aí ele não tinha nenhuma demanda estética, não estava nem preocupado com isso, mas ele, em 6 meses de tratamento de ronco, ele já tinha parado completamente de roncar, e olha o dente dele, voltou também. Então, não é só uma questão porque é jovem. Ele já, com uma idade, mais um apinhamento ali, foi retificado só por ele expandir a maxila. Então, a gente vê que a gente tem essa memória, né? Que o yoga, quando fala de a gente fazer essas remodelações, né? Cerebral, óssea, esquelética, então a gente tem essa capacidade enquanto a gente está vivo. Então, nunca é tarde para nada, né? Essa é a esperança. Então, e hoje, mais uma esperança também ligada à odontologia, né? Que são as células-tronco de dente de leite, que com muito orgulho foi desenvolvida por um dentista brasileiro e patenteou em vários países, também prêmio Nobel, projeto de genoma, né? Desenvolveu na NASA. E aí, o que acontece? O dente de leite, a gente faz com dente de leite, mas hoje a gente já está fazendo em adulto no periósteo, né? Na gengiva, a gente tira a célula-tronco da gengiva. Mas o dente de leite é a maior fábrica, né, de células-tronco. Por quê? Porque a polpa do dente de leite ela é realizada de células mesenquimais. Toda a polpa do dente é de células mesenquimais. E o que são essas células mesenquimais? São as células que dão origem a praticamente todos os órgãos do corpo. Aí você fala, mas já tenho do cordão umbilical. O cordão umbilical, você capta nele células hematopoéticas. Isso é, células sanguíneas que dão origem a outras células sanguíneas. E elas têm uma baixa capacidade de multiplicação. Quando você fala de uma célula-tronco do dente de leite, um único dente de leite ele é capaz de produzir 4 milhões de células-tronco. E de forma mesenquimal. Então, hoje, nós já temos, né? Hoje, assim, eu digo há uns 3 anos, a gente já faz cirurgias de transplante de pele, osso, cartilagem no sírio-libanês, né? Com células-tronco do dente de leite. Tem estudos muito avançados de Alzheimer, autismo, várias doenças, já estão ao fosse. Então, os estudos são muito promissores e a gente acredita, né, que
Hoje já não é um custo muito alto, você para colher uma célula-tronco está em torno de uns R$ 3.000, e eles parcelam isso em 12 vezes, mas ainda é, infelizmente, para grande parte da nossa população, um custo ainda alto. Mas a tendência é isso cada vez diminuir mais, né? E se virar uma política pública, aí seria maravilhoso, né? A gente ter essas células. Porque aí o que acontece? A gente se tornaria praticamente amortal, né? A gente não seria imortal, a gente poderia morrer de acidente, de alguma coisa, mas o que a gente acredita é que daqui a 20 anos as doenças não são mais incuráveis através dessas células-troncos. E é isso, gente. Eu trouxe um pouco do que é odontologia. Isso foi uma matéria que eu publiquei em uma revista para divulgar esse trabalho de células-tronco. E é isso. Queria agradecer a vocês. Estou à disposição para alguma dúvida, mas eu falei tanto, né? Não paro de falar, né, Cláudia? Ô, Vera, muito, muito obrigada. Você não para de falar, mas a gente também não para de gostar de ouvir você falar. Você tem um monte de elogio aqui e a Maria Cândida Torres é sua fã. Ela está aqui dizendo que também não cansa. Está dando parabéns, foi ótimo. Enfim, as pessoas estão... Que aula, muito interessante essa aula, um grande aprendizado. E é mesmo, você falou muita coisa para a gente, né, que é leiga, muita coisa nova, e fechou com chave de ouro, porque eu acho que a gente tem que batalhar mesmo para que essa coisa das células-tronco vire política pública, né? A gente merece uma saúde integral. Às vezes demora, mas chega. Temos que batalhar por isso. Né? Exatamente, com certeza. Então, tá bom. Agradeço então, gente, muito obrigada, Vera. Não, muito obrigada. Obrigada a vocês pela oportunidade. A odontologia é mais do que uma profissão, como eu falei. Eu acho que é uma importância de um legado da importância, né? Então, toda vez que eu tenho a oportunidade de divulgar minha profissão, que eu sou completamente apaixonada, é uma honra, é um privilégio, e eu fico muito grata aí por vocês ficarem até agora aí me ouvindo. A honra foi toda nossa. Muitíssimo obrigada. Queria agradecer as pessoas também que estão nessa sexta-feira aqui escutando a gente. E espero que vocês compartilhem também com outras pessoas para que as pessoas acessem, né, esse documento, essa live, possam assistir e possam compartilhar conhecimento. Tá? Boa noite e um ótimo final de semana para todo mundo. Amanhã a gente tem a nossa última live da semana e a gente vai convidar a Lia Vieira, que é conselheira de saúde, conselheira municipal de saúde, para falar de saúde e envelhecimento, né? E ela vai falar também do projeto artístico dela, Sonhos Não Envelhecem. Então, até amanhã. Até amanhã. Obrigada, Vera. Boa semana para todos.